Capítulo 5. O ambiente. Homens e mulheres ambicionam executar um bom trabalho. Se lhes for proporcionado o ambiente adequado, eles o farão. Bill Hewlett, fundador da Hewlett-Packard. Olhei para o relógio ao lado da cama. Era um pouco mais de 3 horas, quinta-feira de manhã. E lá estava eu novamente admirando o teto. Eu tinha telefonado para Rachel e para o escritório na tarde do dia anterior, para saber se estava tudo bem. Fiquei decepcionado ao descobrir que tudo e todos estavam bem sem mim. Eu também estava pensando nas perguntas que Simeão me fizera na manhã anterior. Em que acredito? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo? Há significado para este jogo da vida? Não me ocorreu nenhuma resposta. Somente mais perguntas. Cheguei à capela 15 minutos antes e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Na verdade, eu conseguira chegar a uma reunião antes de Simeão. Ele sentou-se ao meu lado às 5 em ponto e inclinou a cabeça aparentemente rezando. Após 2 minutos, ele se virou para mim e perguntou: "O que você tem aprendido, John?" A discussão sobre o amor foi interessante. Na realidade, eu jamais pensara no amor como algo que fazemos para os outros. Sempre pensei no amor como algo que sentimos. Espero que ninguém me bata no trabalho quando eu disser que começarei a amar a todos. Simeão riu. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras, John. Lembre-se do comentário de Teresa de que o amor é o que o amor faz. Mas que tal amar a mim mesmo, Simeão? O pastor de nossa igreja menciona que devemos amar o próximo e a nós mesmos. Infelizmente, John, este versículo do Evangelho parece mal citado atualmente. O texto realmente diz: ame seu próximo como a si mesmo, e não a você mesmo. Há uma grande diferença. Quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, Ele não está apenas averiguando que nós nos amamos. Ele está nos pedindo que amemos os outros da mesma forma como nos amamos. A forma como eu me amo? Contestei. Puxa vida, existem ocasiões, principalmente nos últimos tempos, em que eu não consigo aguentar-me, quanto mais amar-me. Lembre-se, John, amar ágape é um verbo que descreve como nos comportamos, e não como nos sentimos. Há ocasiões em que não gosto muito de mim também. Acredite, estes são sem dúvida meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim num determinado momento, ainda continuo a me amar. Sabe como? Satisfazendo minhas necessidades. E infelizmente, muitas vezes, quero que minhas necessidades venham antes das necessidades dos outros. Igual a um menino de 2 anos. Creio que a maioria de nós tem a tendência de querer estar em primeiro lugar, não é? Exato, John. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos. Colocar nosso próximo em primeiro lugar e atentar-se às suas necessidades é amar nosso próximo. Pense no modo que perdoamos rapidamente as tolices e os absurdos que cometemos. Perdoamos as tolices e os absurdos de nosso próximo com a mesma agilidade? Você não acredita que também nos amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros? Eu nunca tinha pensado nisso desse modo, Simeão. Eu disse, meio envergonhado. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo por um instante, com a infelicidade de nosso próximo, com as perdas de emprego, divórcios, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente nosso próximo quando nos preocupamos com o seu bem-estar da mesma maneira como nos preocupamos com o nosso. Mas que tal amar a Deus? Eu perguntei. O pastor da minha igreja tem o hábito de dizer que devo amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que eu não sei se acredito que Ele existe. Fiquei espantado. Simeão concordara comigo. Há ocasiões em que me aborreço com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras,
Meu sistema de crença me parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas e existem coisas na vida que me parecem injustas. Mas o que eu sinto tem pouco a ver com o meu amor por Deus e meu compromisso na relação com Ele. Mesmo quando me sinto mal ou em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento pela oração, sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando. Posso fazer isso e faço, especialmente quando não tenho vontade. É minha maneira de demonstrar o amor de compromisso. Permanecer fiel, embora minha fé possa estar fraca naquele momento. Alguns irmãos começavam a entrar em fila e sentar-se nos seus devidos lugares. As últimas palavras de Simeão naquela manhã foram: o bom é que, quando estamos envolvidos com amor a Deus e aos outros, e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos produzirão sentimentos positivos, algo que os sociólogos chamam de praxis. Vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Mesmo antes de o relógio terminar suas badaladas, Simeão anunciou: vamos mudar um pouco de assunto e conversar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem êxito. Eu gostaria de começar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém aqui faz jardinagem? A treinadora balançou a mão. Eu tenho um lindo jardinzinho atrás do meu apartamento. Faço jardinagem há mais de 20 anos e creio que tenho o dedo verde. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia para ter um jardim saudável? Ora, é simples. Eu diria a você para descobrir um pedaço de terra que recebesse muito sol e depois trabalhasse o solo para prepará-lo para o plantio. Então você plantava as sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capinava o jardim de tempos em tempos. Se eu fizer tudo o que você sugere, Cris, o que acontecerá? Bem, no tempo certo, você verá o crescimento das plantas e logo virão as flores e os frutos. Simeão pressionou mais, perguntando: quando os frutos vierem, seria correto dizer que eu sou o responsável pelo crescimento das plantas? Certamente. Cris respondeu impulsivamente. Então fez uma pausa e pensou melhor antes de acrescentar: bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas contribuiu. Isso mesmo, Simeão afirmou. Nós não fazemos as coisas crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande e frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições apropriadas para que o crescimento ocorra. Este princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo? Como enfermeira parteira, Kim contribuiu. Posso afirmar que, para que uma criança se desenvolva normalmente durante os 9 meses do período de gestação, é fundamental um ambiente saudável no útero. Se as condições não forem ideais, o bebê será abortado ou outras complicações surgirão. Meu companheiro de quarto falou a seguir. Depois que nasce, a criança necessita de um ambiente amoroso e saudável para se desenvolver adequadamente. Lembro-me de ter lido sobre orfanatos, onde os bebês eram literalmente colocados em depósitos, com pouco e algumas vezes nenhum contato humano. Vocês sabem o que acontece aos bebês privados de qualquer contato humano? Eles morrem, a enfermeira respondeu delicadamente. Isso mesmo, literalmente eles murcham e morrem. O pregador concordou. Depois de alguns instantes, a diretora disse: no sistema público onde trabalho há muitos anos, sabe-se muito bem quais são as crianças que vêm de um ambiente hostil. Nossas prisões estão lotadas de pessoas que cresceram em ambientes doentios. Estou certa de que uma criação adequada dos filhos e um ambiente doméstico saudável são essenciais para uma sociedade saudável. E estou me convencendo cada vez mais de que a resposta ao crime tem pouca relação com a cadeira elétrica e muito mais com o que acontece em casa e na escola. No que diz respeito à importância de criar um ambiente saudável,
Estou completamente de acordo com você, Simeão. A enfermeira acrescentou. Este princípio também se emprega à medicina. As pessoas, às vezes, se enganam pensando que vão ao médico para serem curadas. Entretanto, apesar de todos os avanços da medicina, nenhum médico jamais consertou um osso fraturado ou curou um ferimento. O melhor que a medicina e os médicos podem fazer é prestar assistência pela medicação e terapias, criando as condições apropriadas para que o corpo se cure. Minha mulher diz o mesmo, acrescentei. Ela me afirma que os terapeutas não têm o poder de curar seus pacientes. O que o bom terapeuta pode fazer é criar um ambiente saudável para o paciente, proporcionando um relacionamento amoroso fundamentado em respeito, confiança, aceitação e compromisso. Uma vez criado este ambiente, os pacientes podem iniciar o processo de autocura. Exemplos maravilhosos, maravilhosos! Simeão exclamou. Espero que esteja ficando óbvio que criar um ambiente saudável é essencial para possibilitar o crescimento saudável, de maneira especial para os seres humanos. Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo com os mais diversos grupos: família, empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha área de influência como um jardim que precisa de cuidados. Conforme o dito, os jardins precisam de atenção e cuidado, o que nos obriga a indagar continuamente de que meu jardim precisa. Meu jardim precisa ser adubado com consideração, reconhecimento e elogios. Precisa ser podado. Preciso exterminar as pragas. Todos sabemos o que acontece com o jardim quando se permite que as ervas daninhas e as pestes desenvolvam-se à vontade. Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se eu fizer minha parte e cuidar dele, colherei frutos saudáveis. E quanto tempo é necessário para se ver o fruto? A treinadora perguntou. Infelizmente, Chris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem possibilidade de crescer. Muitas pessoas desejam e esperam resultados rápidos, porém o fruto só surge quando está pronto. E é exatamente por isso que o compromisso é essencial para um líder. Imagine um fazendeiro que se enriqueça plantando sua colheita no final do outono e aguardando uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, porém nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. A enfermeira observou. Outro fator que determina quando o fruto amadurecerá é o estado das nossas contas bancárias relacionais. Que diabo de contas bancárias são essas? Meu companheiro de quarto perguntou. Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras, fazemos depósitos e retiradas, desejando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque iniciaremos um conhecimento. À medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas imaginárias, baseados na maneira como nos comportamos. Por exemplo, fazemos depósitos nessas contas sendo confiáveis e honestos, proporcionando às pessoas consideração e reconhecimento, mantendo nossa palavra, sendo bons ouvintes, não falando de outras pessoas pelas costas, usando a simples cortesia de um olá, por favor, obrigado, desculpe, etc. Fazemos retiradas sendo agressivos, descorteses, quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas, sendo maus ouvintes, repletos de vaidade, arrogância, etc. O sargento disse: assim ontem, no intervalo da tarde, quando telefonei para minha namorada e ela desligou o telefone na minha cara, aquilo certamente significa que a minha conta está um pouco a descoberto. Para mim faz sentido, Greg. Eu ri. Com o nosso movimento sindical lá na fábrica,
Certamente tivemos muitas contas a descoberto. Assim, o que você está dizendo, Kim, é que pode levar mais tempo para o fruto surgir, dependendo do estágio de nossas contas bancárias relacionais. Está certo? Creio que isso seria verdade para as pessoas com as quais já estabelecemos relacionamentos. Para os novatos, de uma maneira em geral, temos um quadro em branco a partir do qual podemos começar. Obrigado por outra linda metáfora que podemos usar, Kim. Simeão agradeceu. Essa ideia da conta relacional também ilustra por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público. Alguém sabe por quê? A diretora falou primeiro. Quando punimos uma pessoa em público, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos, o que é uma enorme retirada de nossa conta com essa pessoa. Mas, além disso, quando humilhamos alguém em público, também fazemos uma retirada da nossa própria conta relacional com todos aqueles que presenciam, porque chicotadas em público são constrangedoras e horríveis de presenciar, e as pessoas se perguntam: quando será a minha vez? Neste aspecto, uma das maneiras mais eficientes de fazer retiradas relacionais é punir alguém publicamente. A treinadora acrescentou: creio que o mesmo princípio é verdadeiro quando elogiamos, consideramos e reconhecemos alguém publicamente. Não apenas fazemos um depósito em nossa conta com a pessoa que elogiamos, mas também fazemos depósitos nas contas que temos com aqueles que observam. E como você disse antes, Simeão, todos estão sempre observando o que o líder faz. Isso mesmo, Cris. Tudo o que o líder faz envia uma mensagem. Simeão respondeu. Em algum lugar do meu escritório, tem um artigo e um levantamento interessantes que comentam sobre o autoconceito que as pessoas têm de si mesmas e por que as retiradas relacionais apresentam um custo tão alto. Verei se posso encontrá-los e dividi-los com vocês após o intervalo do almoço. Era uma linda tarde de outono. Por isso, decidi fazer um pequeno passeio pelo penhasco arenoso que corre paralelo à praia. O sol brilhava. A temperatura era em torno dos 15 graus e uma brisa leve soprava do lago. Esta seria a minha ideia de um dia ideal. Mas eu mal reparei, porque minha mente estava em conflito. Eu me sentia empolgado com as informações que recebia e com a perspectiva de aplicar os princípios ao retornar para casa. Ao mesmo tempo, porém, eu me sentia triste e até aborrecido quando refletia sobre o meu comportamento anterior e a maneira como estivera comandando os que estavam confiados aos meus cuidados. Como seria ter-me como chefe? Ter-me como marido? Ter-me como pai? Ter-me como treinador? Minhas respostas a essas perguntas só fizeram me sentir pior. Às 2 horas, Simeão disse muito animado: encontrei o artigo e o levantamento de que lhes falei antes do almoço. Estavam num antigo número do Psychology Today e creio que vocês gostarão. O behaviorista que escreveu o artigo menciona que não existe uma relação uniforme entre o feedback positivo e o negativo. Adequando isso em nossos termos de depósito e retirada, ele afirma que para cada retirada que você faz em sua conta com uma pessoa, são necessários 4 depósitos para voltar a ficar igual. Uma proporção de 4:1. Acredito nisso, o pregador respondeu. Por mais que minha mulher repita que me ame, ainda me recordo que na última primavera ela disse que eu estava ficando muito gordo. Isso acabou comigo. Percebe-se porque ela disse isso, ironizou o sargento. Isso mesmo, Lee. Simeão prosseguiu. Nós todos temos a tendência de ser muito sensíveis, mesmo aparentando indiferença. Para embasar esta afirmação, o artigo decorre debatendo um levantamento realizado para determinar com que realismo as pessoas se enxergam. Escutem esses números. 85% do público em geral se vê como acima da média. Indagados sobre a sua habilidade de relacionar-se bem com os outros, 100% puseram-se na metade superior da população. 60% classificaram-se nos 10% mais altos e 25%, 1% da população. Indagados sobre sua habilidade de relacionar-se bem com os outros,
100% puseram-se na metade superior da população. 60% classificaram-se nos 10% mais altos e 25% em 1% da população. Sobre sua habilidade para a liderança, 70% consideraram-se na parte superior e apenas 2% como abaixo da média. E veja os homens. Quando perguntaram aos homens sobre sua habilidade atlética comparada aos outros homens, 60% classificaram-se na parte superior e apenas 6% disseram estar abaixo da média. O que quer dizer? O sargento perguntou. Para mim, Greg, explicou a treinadora, é que as pessoas geralmente têm alta opinião sobre si mesmas. Isso significa que devemos ser muito cautelosos ao fazer retiradas da conta dos outros, pois o custo pode ser muito alto. A diretora acrescentou. Pense, por exemplo, na confiança. Podemos passar anos nos esforçando para construí-la e ela pode ser perdida em um momento por uma mera indiscrição. Ah, lá vamos nós novamente, exclamou o sargento elevando a voz. Estamos abordando todas essas teorias boas e bonitas neste ambiente bom e bonito. Porém, depois teremos que voltar e encarar superiores que são orientados pelo poder e que não estão interessados em triângulos de cabeça para baixo, amor, respeito e contas bancárias relacionais. E sim com o desempenho, com a ação. O que fazer se você trabalha para uma pessoa assim? Boa pergunta, Greg, disse Simeão sorrindo. Você está totalmente certo. Pessoas que se apoiam no poder geralmente se sentem ameaçadas pelas pessoas que se apoiam na autoridade. Quando isso ocorre, as pessoas do poder reagem, criando situações incômodas para as outras, chegando às vezes a demiti-las. Entretanto, há alguns locais onde podemos tratar as pessoas com respeito e amor, apesar do modo como somos tratados. Você não conhece o meu chefe. O sargento persistiu. Simeão continuou. Quando eu trabalhava como líder de negócios, era muitas vezes convocado para resolver problemas de companhias que estavam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que eu sempre fazia para começar a examinar a organização era um levantamento da atitude dos empregados. Eu sempre comparava os levantamentos por departamento e até por turnos, para detectar melhor as áreas problemáticas. Até nas companhias mais danificadas, com resultados lastimáveis dos levantamentos, eu sempre encontrava ilhas saudáveis de tranquilidade aparente no enorme mar de desordem. Quando eu olhava os resultados dos levantamentos e identificava uma daquelas áreas saudáveis, procurava saber o que estava ocorrendo naquele departamento específico, naquele turno em particular. E o que vocês acham que eu costumava descobrir? Um líder. A enfermeira respondeu serenamente. Pode apostar nisso, Kim. Apesar do grande caos, política de poder e todos os outros problemas, eu encontrava um líder que se responsabilizava por sua restrita área de influência, o que fazia toda a diferença. Esse líder não controlava a grande organização. Entretanto, com seu comportamento diário, manipulava as pessoas que lhe eram confiadas, lá embaixo, nos porões do navio. Engraçado você usar a semelhança de um navio, Simeão, observei. Certa vez um funcionário me disse que os empregados muitas vezes se sentem como o Charlton Heston no filme Ben-Hur. Lembra-se do velho Charlton Heston acorrentado àquele remo, remando ano após ano? Ele escutava os sons dos furacões e dos navios se chocando, porém não tinha permissão para subir ao convés e pegar ar fresco ou nadar no oceano. Havia aquela contínua batida do tambor do sujeito grande e suado para manter o ritmo das remadas. De qualquer maneira, esse funcionário me falou que os trabalhadores muitas vezes se sentem da mesma forma. Eles estão lá embaixo, nos porões do navio, o dia todo, e nunca sobem ao convés para saber o que está ocorrendo com o navio. Quando o capitão grita que quer esquiar, o supervisor faz diminuir o ritmo da batida do tambor. E quando os tempos estão difíceis, o capitão berra que uns poucos têm de ser atirados ao mar para tornar o navio mais leve.
É uma descrição triste. Meu companheiro de quarto acrescentou: tenho uma velha caneca de café onde está escrito: não é meu trabalho comandar o navio. Nunca soprarei a corneta. Não é meu lugar dizer até onde o navio irá. Não tenho permissão para ir ao convés ou mesmo tocar o sino. Mas se isto começar a afundar, olhem quem vai para o inferno. Que maravilha, falei. Preciso arranjar uma dessas canecas. Mas você sabe, mesmo que eu escolha por comportar-me do modo que estamos falando, ainda tenho 40 supervisores que podem não concordar. E eu não posso criar esse ambiente sem a ajuda deles. Porém, de que maneira consigo que todos comprem a ideia, Simeão? É você quem determina as regras do comportamento deles. Foi a resposta rápida de Simeão. Como líder, John, você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência. E incumbiram-lhe poder para executar com sua responsabilidade. Portanto, você tem o poder de determinar o comportamento de seus supervisores. O que você quer dizer com estabelecer as normas de comportamento deles? Eu disse: você não pode normatizar o comportamento de outra pessoa. Claro que pode, o sargento berrou. Nós fazemos isso constantemente no exército. E eu estou certo de que você faz isso com as pessoas em sua fábrica. Você tem políticas e procedimentos que todos devem seguir, não é? Você os faz usar o equipamento de segurança, comparecer ao trabalho numa estipulada hora e seguir todos os tipos de códigos de conduta no emprego. Você e eu normatizamos o comportamento de nossos liderados o tempo inteiro. Eu odiava ter que admitir que Greg estava certo, mas era evidente que ele tinha razão. Se um funcionário do serviço de atendimento começasse a comportar-se mal com o cliente, seu emprego estaria em perigo. Se os empregados não seguissem nossas regras, eles em breve seriam ex-empregados. Nós normatizávamos o comportamento e colocávamos a obediência como condição para se manter o emprego. Repentinamente, eu me recordei de outro exemplo de uma companhia que normatizava o comportamento. Meu pai, eu comecei, foi supervisor de primeira linha da fábrica de montagem da Ford em Dearborn durante mais de 30 anos. No início dos anos 70, passei 1 hora com ele num sábado pela manhã. Fiquei impressionado ao ver como as pessoas berravam, xingavam e se zangavam umas com as outras. O local parecia uma selva, e os supervisores oprimiam publicamente os empregados sem qualquer tolerância ou vacilação. Parece meu lugar de trabalho, disse o sargento. Naquele instante notei que Greg não me irritava mais. Prossegui. Depois, um dos melhores amigos de meu pai, um supervisor, foi transferido para outra fábrica que fazia parte de uma parceria entre a Mazda e a Ford. Durante a primeira semana como supervisor naquela fábrica, o amigo do meu pai viu um empregado fazendo algo errado e brigou agressivamente com ele na frente de todos, xingando-o no melhor estilo disciplinar de Dearborn. Lamentavelmente para ele, seu gerente japonês presenciou o incidente e chamou-o à sua sala. Lembre-se, os japoneses são mestres em não perder a linha na frente dos outros. O gerente disse ao amigo do meu pai, com educação e com respeito, que ele estaria sendo avisado uma única vez por aquele tipo de comportamento. Informou-lhe que, se o visse ou ouvisse novamente, comportando-se em público daquele modo, ele seria imediatamente demitido. Aquele supervisor se aposentou naquela fábrica após 10 anos. Ele captou a mensagem. Creio que você poderia dizer, Simeão, que a Mazda tinha uma norma sobre comportamento. Exemplo maravilhoso, John, Simeão me disse. Mas é bom que vocês entendam que não foi a Mazda que mudou o comportamento do supervisor. Ele mudou por si mesmo, porque recebeu a mensagem. Não mudamos ninguém. Lembre-se do sábio ditado dos alcoólicos anônimos. A única pessoa que você muda é você mesmo. A enfermeira complementou. Tantas pessoas que conheço agem como se pudessem realmente mudar as outras pessoas. Estão sempre consertando as pessoas, convertendo-as à sua religião, influenciando-as com ideias, seja o que for. Tolstói disse que todos querem mudar o mundo, porém, ninguém quer mudar a si mesmo.
A treinadora concordou. Se todos varressem sua calçada, logo a rua toda estaria limpa. Mas, Simeão, nós como líderes podemos motivar as pessoas a mudar, não podemos? O sargento perguntou. Eu defino motivação como qualquer comunicação que influencia as escolhas. Como líderes, podemos fornecer todas as condições. Mas são as pessoas que devem fazer as próprias escolhas para mudar. Lembrem-se do princípio do jardim. Não fazemos o crescimento acontecer. O melhor que podemos fazer é fornecer um ambiente adequado e provocar um questionamento que conduz as pessoas a se analisarem para fazer suas escolhas, mudar e crescer. O pregador acrescentou. Sei de outro lugar onde há normas de comportamento. Algum de vocês já se hospedou no Hotel Ritz-Carlton? Só um pregador rico como você poderia dar-se ao luxo de ficar no Ritz. O sargento zombou. Ignorando o comentário, meu companheiro de quarto continuou. Uma vez por ano eu me permito uma extravagância e levo a minha mulher ao Ritz, próximo de onde eu moro, para dormir e tomar um café da manhã especial. Assim que você entra pela porta do Ritz, sabe que está num lugar diferente. Isto é, as pessoas se desdobram ao máximo para satisfazer suas necessidades. E a atmosfera de respeito é tão magnífica que chega a ser explícita. Uma noite no Ritz, antes do jantar, eu estava sentado no bar bebendo coquetel. Um pregador batista tomando coquetel num bar. O sargento desafiou. Um daiquiri para minha mulher e coca diet com limão para mim. Greg, de qualquer maneira, eu fiquei observando os dois rapazes do bar fazerem seu trabalho e presenciando o respeito com que eles tratavam os clientes e seus colegas de trabalho. Aquilo me intrigou. Por isso, me dirigi a um dos rapazes. Gostaria de compreender uma coisa. Ele perguntou gentilmente. O que, senhor? Eu expliquei. Você sabe, o respeito com que você trata tanto os clientes como os seus colegas. Existe algum motivo especial para fazer isso? Ele apenas respondeu. Nós temos um lema aqui no Ritz que diz: somos senhoras e cavalheiros servindo senhoras e cavalheiros. Pedi que me explicasse melhor. Nos entreolhamos e ele disse: quem não se comporta dessa maneira não trabalha aqui. Agora o senhor entende? Eu ri e agradeci, dizendo que tinha compreendido. A treinadora acrescentou: a maioria de vocês já ouviu falar do Lou Holtz, o famoso ex-treinador de futebol. Holtz é famoso por sua capacidade de gerar grande entusiasmo nos times que treina. E não é apenas com os jogadores. Ele consegue animar a equipe toda, treinadores, secretárias, assistentes, até os mensageiros. Conta-se que uma vez um repórter lhe perguntou: como você consegue ter todos tão entusiasmados em seu time? Lou Holtz respondeu: é muito fácil. Eu elimino os que não são.